Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar o que impede o teu milagre. Jesus, ele realizou vários milagres. O que é um milagre? Milagre é algo incomum, extraordinário. É uma ação que revela o caráter de Deus, a identidade de Deus. Quando acontece um milagre, todos vão perceber que não foi uma ação humana, é uma ação de Deus. E vai contra a regra natural. Ele vai contra a regra natural. É uma violação da lei da natureza. Todo milagre é uma violação da lei da natureza. É um ato inconfundível da ação de Deus. Milagre, a princípio, é isso. Porque milagre não acontece todos os dias. Milagre não acontece toda hora. Milagre precisa ser provocado. O milagre precisa ser ter uma atmosfera para provocar aquele milagre, que é a ação de Deus. O milagre é a ação de Deus. É algo incomum, extraordinário, que foge dos padrões naturais, totalmente da natureza, das leis, dos princípios da natureza, da ordem da natureza. É uma ação sustentada, que revela o caráter de Deus. Quando acontece um milagre, você vai ver, não, isso homem nenhum, nem ciência poderia fazer, Por quê? Porque revela o caráter de Deus e vai identificar logicamente Deus, A identidade de Deus, vai contra a regra natural. Então, as pessoas que Deus usa na área de milagres, constantemente, que há pessoas que Deus usa de forma específica, os dons de milagres, tudo isso marca o quê? Um dom de Deus, não é da pessoa, é de Deus. E nós podemos provocar milagres? Podemos sim. Haja em vista que o milagre, ele, ao ponto de vista do sobrenatural, é algo que só quem pode fazer é Deus. Só quem pode fazer é Deus. É algo que só quem pode fazer é o Espírito Santo de Deus e o poder de Deus. Enfim, vamos ler o texto que está em Mateus 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi dito e foi feito à figueira, mas até se ao monte disserdes: ergue-te e precipita no mar, assim será feito. E tudo que pedis na oração crendo, o recebereis. Em primeiro lugar, a primeira coisa que as pessoas, a primeira barreira, o empecilho, que impede o milagre da pessoa é a dúvida. A Bíblia fala que não, aquele que duvida é como a areia do mar, E não duvidardes, você vê aquele que não duvidar, se tiveres fé e não duvidardes. Por que, queridos? A fé, ela move montanhas. A fé, ela, como diz um ditado aqui, eu sempre coloco nas minhas pregações, que a fé, ela crê no incrível, vê o invisível e realiza o impossível. Ela crê no incrível, vê o invisível, realiza o impossível. Isso é a fé, Isso é o objetivo da fé. É como alguém fala sempre, um ditado popular usado por motivadores, por pregadores, que fala o seguinte, que não sabendo que era impossível, foi lá e fez. É algo nessa natureza. É mais ou menos por aí. Por quê? Porque a fé, queridos, ela não pertence a uma classe de pessoas, a um grupo de pessoas. A fé, ela é universal. A fé, ela é universal, E diga de passagem, do reino de Deus. Não significa que é da igreja eclesiástica, mas universal. A dúvida impede teu milagre. Por quê? Porque quando você duvida, queridos, você está dizendo que Deus não é capaz de operar. Quando você duvida, você está dizendo que Deus não tem capacidade, competência e condições de realizar um milagre. Então, quando você crê, você dá materialidade a Deus
para Deus operar. Você vai dar matéria-prima para Deus operar. Por que a Bíblia fala que Deus precisa apenas de um grão de mostarda? Porque é um grão de mostarda que vai se tornar uma árvore frutífera, bonita, confortável, né? Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter a fé como um grão de mostarda. Significa dizer que Deus está querendo dizer o seguinte, que tenha um pouco de fé, que tenha um pouco de fé, que é melhor do que não ter fé, e é melhor do que ser incrédulo, e é melhor do que duvidar. Teve uma situação onde Jesus foi curar uma menina que estava enferma, e tinha algumas pessoas que estavam dentro da casa, né? E as pessoas estavam com chacorrices, dúvida, incredulidade. Jesus mandou que aquelas pessoas saíssem da casa. Por quê? Porque a dúvida, a incredulidade dá lugar para o ceticismo, o desdém, o descaso e a diferença com aqueles que têm fé. Que nada, a menina já está morta, já está moribunda. Quem é que ele pensa que ele é? Ele é um curandeiro? Ele pensa que ele é o bala da vez, a onda da crista, a última Coca-Cola do deserto? Quem é que ele pensa que ele é? Aí Jesus, sabendo disso, Jesus mandou que aquelas pessoas saíssem e só deixou Tiago, Pedro e João, né? Homens que tinham, na época, fé, um pouca fé, mas tinha fé, né? Mas tinha fé suficiente para poder aquele morto ressuscitar e aquela pessoa estar curada. E teve outro caso que Jesus teve que tirar a pessoa fora da cidade, né, para poder curar a pessoa. Tamanho o nível da incredulidade do povo, da dúvida do povo. Por quê? Porque quando você faz seu ambiente de fé, queridos, é outra coisa. Quando você entra no ambiente de fé, as coisas fluem, as coisas ela tem um progresso naturalmente, há uma evolução formidável. Agora, quando você entra no ambiente de dúvida, a dúvida ela acaba anulando a fé. Por mais que as pessoas tenham bom ânimo. Por quê? Porque a dúvida, o pai da dúvida é o diabo. Alguém já dizia que o pai da dúvida é o diabo. Ah, pastor, não tenho fé. Não ter fé é uma coisa, mas duvidar é outra, né? É como Jesus falou para aquele homem chegou para Jesus e falou, olha Senhor, eu não tenho fé, eu não duvido, mas não tenho fé, me ajuda na minha falta de fé. Jesus nem repreendeu aquele homem. Jesus falou, seja feito, né, como você está me pedindo. Por quê? Porque é uma sinceridade da pessoa dizer que não tem fé, e Jesus vai dar a fé. É uma coisa aí que nós devemos pedir cada dia, né? Que Deus aumente a nossa fé. Quando ficamos presos a uma derrota no passado, impede o milagre, impede o milagre. Quando o cidadão ele fica preso às coisas do passado. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,13, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para a questão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para a questão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, porque quando a pessoa fica presa no passado, na derrota do passado, queridos, eu falo, poxa, Deus, ele poderia ter operado aqui, Deus poderia ter usado aqui, Deus poderia ter feito isso e aquilo. As pessoas começam a colocar culpa diante de Deus, né? Diante de Deus, que transferir a culpa para Deus, para Deus. Então tudo isso o que impede que o milagre chegue na vida da pessoa. Por quê? Porque Deus, ele, como eu falei para vocês, o princípio de Deus responde fé. Deus, ele vê fé. Deus não vê se você pula, grita, esperneia, se você é pentecostal, não é pentecostal, tradicional, se você é um teólogo brilhante, se você é um homem até íntegro. Nada disso, tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso. Mas o que Deus responde é fé.
Na Bíblia, a linguagem de Deus é fé. A linguagem de Deus não é outra coisa a não ser fé. Né? Essa é a linguagem universal de Deus. É a fé. A fé remove montanhas. A fé, ela faz coisas incríveis. Por exemplo, os dons de operações, de milagres, prodígios, maravilhas, são pessoas que já chegou a um nível profundo de fé. O cidadão, ele sabe que Deus é fiel e possível para fazer. Por isso que tem pessoas que recebem o dom, as pessoas falam, poxa, o camarada entrou na igreja um dia desse e já está realizando milagres, claro que é pelo poder de Deus, né? Pelas mãos de Deus. Ninguém faz milagre em si mesmo. Né? Ninguém opera poder em si mesmo. Do contexto evangélico, nós partimos do princípio que é Deus que faz. Até o homem ali que curou, ele não curou nada, quem curou foi Deus. Teve uma pessoa ali que o homem ressuscitou. Quem ressuscitou, ele não ressuscitou nada, quem ressuscitou foi Deus. Aí teve uma pessoa ali que fulano de tal orou e o cara foi curado, né, de uma enfermidade terrível. Não foi ele, foi Deus. Né? Então, o homem não faz nada, nós somos apenas instrumentos, ferramentas, canal, né, nas mãos de Deus. E é uma área, queridos, muito bonita na parte da igreja. Eu acompanhei e acompanho muitos desses grandes homens de Deus que é usado no Brasil, no mundo, independente da placa de igreja, como cientista e filósofo também que Deus me fez ser, cientista da palavra, da Bíblia, né, que estuda a Bíblia. E eu acho muito interessante, por exemplo, algumas pessoas, algumas cruzadas, né, algumas maravilhas. E isso é bonito, isso é um milagre de Deus. Tem gente que tem esse dom, né? Agora não significa que ter o dom da fé que a pessoa vai ser salva. Né? Deus dá o dom da fé, mas não significa que o dom da fé a pessoa vai ser salva. Você vai ver grandes evangelistas aí. Eu me lembro que quando eu estava lá, fui batizado no Espírito Santo, comecei a ler um livro de T.L. Osborn, Curar enfermo e expulsar demônio. Eu comecei a ler um livro também de Kenneth Hagin, né? O Nome de Jesus, A Quarta Dimensão de Paul Yong-Chu, né? E comecei a alimentar minha fé, comecei a ativar minha fé, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas elas sabem que Deus tem poder, mas não são ativadas, né? E nós podemos ser e devemos ser ativados em Deus, né? Respeitando a vontade de Deus. Agora, a dúvida impede teu milagre. Quando ficamos presos a uma derrota no passado, também impede teu milagre. Então você precisa avançar. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Né? Então você é nova criatura. Você esqueceu do passado. Muito bem. Resolvida essa questão, vamos para o terceiro item. Anote aí. Uma das coisas que impede o seu milagre é a rebelião e desobediência das pessoas. Ela quer o milagre, mas não quer Deus. Tem pessoas que na Bíblia você vai ver que queriam o milagre, muitas das vezes, mas percebe que estava assim, sem querer Deus. Você vai ver aquele paralítico do tanque de Betesda, né? É tanto que Jesus cura ele e Jesus fala, olha, vá e não proceda no mesmo erro para que algo pior não aconteça contigo. O que Jesus está falando é o seguinte, a mensagem para ele era o seguinte, olha, você recebeu a sua bênção, mas não venha apenas pela bênção que você recebeu. Fique com a essência, que é o Espírito Santo de Deus, que é buscar a mim e a minha palavra. Então, o que Jesus estava falando para isso, porque tem pessoas que ela vai receber o milagre, que ela vai para a igreja atrás do milagre. Então, hoje em dia, o que você mais vê é isso. Pessoas que vão para a igreja atrás de milagres, né? Principalmente igrejas neopentecostais, pentecostais. Queridos, tem alguma coisa contra isso? E absolutamente não. Nada disso, nada contra, absolutamente nada.
Agora, o que Deus, creio, e também eu como bom pastor, né, humano aqui, observo é que as pessoas se aproximem de Deus, né, para ter um relacionamento com Deus. Não só apenas atrás dos milagres. Porque você vai ver igrejas, né, que se tornou um vício, um ciclo vicioso. Né? É milagre disso, milagre daquilo outro. Que as pessoas só vão para a igreja atrás de milagres. E quando não tem os milagres, as pessoas se frustram. Quando não tem milagres, as pessoas às vezes até questionam Deus, porque fica naquele ciclo vicioso. Né? E às vezes Deus não quer operar e Deus não quer fazer, porque a honra é você servir a Deus e adorar a Deus em espírito e verdade, independente de qualquer coisa, como disse o apóstolo Paulo. Né? Então eu já vi muitas pessoas chateadas com Deus, né? Logo no início ali da carreira, ali, em 1998, né? Havia um grupo, mas havia alguns que só ficavam atrás de milagres, atrás de poder, né? Aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Uns sou de Apolo, outro de Paulo. Os gregos pedem filosofias, os judeus pedem sinais, poder, Moisés, a fera toda, Elias. Mas eu prego Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, é o poder do evangelho, você vai pregar aquilo que você é. Agora, claro que Deus faz milagres, queridos. Qualquer igreja, não pense que há uma concepção errada das pessoas que milagre só existe em igreja pentecostal e neopentecostal. Aí que você se engana. O milagre, queridos, é em todo lugar, porque a fé é universal. É como uma questão, né? Houve muito no início da década de 90, para o final da década de 90, uma grande divisão ou até beligerância entre os pentecostais e tradicionais. Né? Isso foi algo em todo o mundo. Né? As vistas que várias igrejas, né, teve vários pastores, tiveram que pedir perdão um ao outro, fazer movimentos juntos para poder resolver essa questão. Né? Quem tem tempo no Evangelho sabe o que eu estou falando. Né? Eu já vi vários vídeos de grandes pastores na África, na Ásia, até aqui no Brasil, né? Um ícone pentecostal, né? E um ícone tradicional, e os dois se abraçaram. Os dois, um pede perdão ao outro. Por quê? Porque no tradicional há uma ideia que as pessoas da igreja tradicional não creem. Isso é mentira. As pessoas da igreja tradicional ela crê e lá acontecem milagres. Acontecem milagres. Porque o tradicional ele é o seguinte, ele trabalha em varejo, ele não trabalha no atacado, ele trabalha no varejo. O milagre dele tem uma pessoa que está necessitando de oração, a igreja toda se propõe a orar e vai orar para aquela pessoa. Todo mundo ora e Deus opera. O tradicional é assim. O pentecostal, ele querendo um milagre, né? 20 milagres de vez, né? Mas lá não deixa de ter milagre como cá, né? E a igreja tradicional, as pessoas tradicionais, pode ter certeza que eles têm uma raiz de fé muito grande. Agora, eles não exteriorizam. Eles têm aquela fé intrínseca e não exteriorizam. Também não precisa exteriorizar. E quem exterioriza, pastor, também não está errado. Cada um é da maneira que Deus fez. Então, eu me lembro dessa turma aí, de todos esses teólogos, Kenneth Reagan, P.L. Osmond, o Morris Cerullo, o próprio Benny Hinn, e fazia cruzadas, né? Teve o que deixou recentemente, esse T.B. Joshua, enfim. Deus usa os homens, Deus deu dom aos homens.
né? Agora, o que você faz você vai prestar conta a Deus. Então, não seja não tenha rebelião, né? A rebelião da desobediência. As pessoas querem um milagre, mas não quer Deus. Quer viver em pecado, quer viver em litígio, em beligerância, quer viver uma vida longe de Deus, no pecado, na prática do pecado, na prática da iniquidade, né? E isso impede o milagre, né? E isso impede o milagre, né? Quando o milagre ele tem tudo para acontecer, porque o milagre é provocado. Há várias pregações, se você colocar aí no YouTube, livros, né, onde fala que o milagre é provocado. Você provoca o milagre. Em primeiro lugar, você tem que estar na atmosfera do milagre. Você tem que estar orando, buscando a Deus, jejuando, blindando a sua alma, né, em comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Você tem que estar com sua alma feliz, né, alinhada com o Espírito Santo, alinhada com Deus, né, com a palavra de Deus. É o primeiro passo. É o primeiro passo. O segundo passo é você crer, né, estar no nível de fé. Não duvidar, né, não ficar preso no passado, não dar lugar à rebelião e à desobediência, porque isso trava um milagre. E o quarto ponto é andar com gente que impede os milagres, é andar com gente incrédula. Aquilo que eu falei para vocês. Jesus, não foi Paulo nem Pedro, Jesus teve que tirar algumas pessoas, porque as pessoas eram incrédulas e vai tratar até os milagres com desdém, com descaso, com indiferença, né? Shakespeare fala: aprendi que para crescer como pessoa tenho que me cercar de pessoas melhores do que eu. É uma lei, queridos. Tem um filósofo que fala que nós somos resultados das 5 pessoas que nós mais andamos, do que nos cerca. Então, se você vai andar com pessoa de fé, você vai ser uma pessoa de fé. Se você andar com pessoa incrédula, você vai ser uma pessoa incrédula. Por quê? Porque isso é uma lei. Isso é um princípio. Isso é a lei da proporcionalidade. Eu sou, se então. Se então eu ando com pessoas cheias de fé, pessoas cheias de Deus, pessoas que exalam o bom perfume de Cristo. E como fala andar, queridos, não é apenas você estar andando lado a lado, fisicamente, não. É aquilo que você. Quem é que você ouve? Quem é que você escuta? Quem é que você vê? Quem é que você imita? Né? Quais são seus pregadores? Quais são seus pastores? De perto, de longe. Né? Pessoas também que você anda. Se você anda com pessoas incrédulas, você é incrédulo. Se você anda com pessoas duvidosas, você é um murmurador, um duvidoso. Então, cerque-se de pessoas que têm um nível de fé maior do que o seu. Porque eu falei aqui, por exemplo, eu falei que eu tenho aqui 6 pastores, dentre tantos outros, né, relevantes, porque qualquer pessoa, o sábio, quem é o sábio? Aquele que aprende, aquele que tem a destreza, a humildade de sempre aprender. Esse é o sábio. Mas eu tenho 6 pastores que eu escuto ele constantemente. Já falei aqui, sempre vou falar, é o pastor Neil Barreto, que trabalha no campo da filosofia, o pastor Oswaldo Lobo, que trabalha no campo da espiritualidade, libertação, né? O pastor J.B. Carvalho, um intelectual fora de série do reino de Deus, a bispa Cleo Rossafá, uma motivadora fora do comum, Moabel Pereira, um historiador, já um senhor, prático, pragmático, e Jeremias Pereira, que é um homem de um coração muito aberto para o reino, né? E são homens que têm chaves maravilhosas. Por que eu escolhi 6? Porque tem 1001, eu sei que tem 1000, não, tem 7000 igual a esses. Mas eu tenho que escolher porque não tenho como ouvir todos, né? E esses são que me aproximam da minha expectativa, da minha fé. Mas eu ouço vários outros de forma mais aleatória. Esses são fixos. Constantemente eu vou estar ouvindo essas pessoas.
Mas o que ocorre? Ande com pessoas que passe para você a fé, que motive você, que leve você para cima. Ande com pessoas que coloquem você, que lhe incentive, que lhe honre, que lhe abençoe, que coloque você em um pedestal da vitória. Pessoas que façam você acreditar no amanhã. Não pessoas que venham roubar você, né, a sua esperança, roubar você de você mesmo, né, roubar a sua identidade como cristão. Você precisa ter pessoas que celebrem a cada conquista que você tem. Porque pessoas realizadas, queridos, elas sabem o lugar delas. Pessoas realizadas, elas sabem que elas são Cristo Jesus. E ela vai querer fazer você promover, e ela vai querer promover os outros, né? Dizem que eu tenho esse dom também para a glória de Deus, aleluia. De ser um motivador, um incentivador. Por quê? Porque eu sou motivado. Eu, como falei para você, quando ouço esses pastores, meu Deus do céu, é a terra no céu. Eu não sei como diz o hino, eu não sei se a terra subiu ou se o céu desceu, mas sei que é um encontro, porque são pessoas que trazem um nível espiritual muito grande. Mas isso são os meus guardiões da palavra, os meus mestres, os sábios que eu ouço. Cada um tem o seu, né? Importante que você cresça, você aprenda. Pessoas realizadas, elas vivem por algo maior do que elas. Porque a vida, queridos, a essência da vida é sermos cheios do Espírito Santo. É nós sermos cheios do Espírito Santo. E você precisa andar hoje com pessoas que têm discernimento de Espírito. Por exemplo, o pessoal da tribo de Isacar sabia discernir os tempos. Assim devemos ser nós. Por exemplo, e não foi um pastor, não foi um líder, foi toda a tribo de Isacar era conhecida em Israel porque ela sabia distinguir os tempos. E é um atributo que eu creio que Deus ele está requerendo da igreja hoje, né? O discernimento do Espírito. Por quê? Porque Jesus ele fez um diagnóstico ali. Ele viu as pessoas que tinham fé e as pessoas que não tinham fé. Ele percebeu as pessoas que estavam no Espírito e as pessoas que estavam na carne, né? Então, se a premissa for santa, a massa também é. Ou seja, se você tem fé, o seu coração está cheio de fé, a sua boca, o seu coração está de fé, você vai exalar a fé. Mas se você não tiver fé, você não vai exalar a fé. Por quê? Porque se a premissa for santa, a massa também é. E quando Deus fala não, é não, queridos. Quando Deus fala não, é não. Por que Deus não responde? Por que não? Porque você não está em alinhamento com Deus. E quando Deus fala sim, é sim, acabou. Por isso nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, né? Ela vai ser acrescentadas. Vamos a outros passos. Por que as pessoas não recebem um milagre? Porque ela não crê na lei da possibilidade. Não, é impossível para Deus, elas falam. Porque, queridos, um milagre é algo incomum, é algo fora de série, como nós falamos, é algo que viola a lei de Deus. Por exemplo, Josué, sol pare no vale de Ajazon e lua pare no vale de Gibeon. E o sol parou. Uma violação terrível da lei da natureza. O sol parou, gente. Pela voz de um homem de Deus. A lua parou. Moisés andou o mar se abriu e Moisés andou em pé enxutos, como o mesmo Gideão.
ou melhor, Josué. Então a lei da natureza foi violenta, teve uma violação terrível ali, porque pelo poder do Espírito Santo e pelo poder do milagre, o poder de Deus, a lei foi infligida, a água abriu e o povo de Israel passou em pé enxutos. Diz que a areia estava tão enxuta, não foi um negócio de ficar a areia molhada, abriu, ficar com a areia molhada, barrenta, que já era um grande absurdo de milagre. Não. Ficou tudo, segundo os historiadores, ficou tudo seco, seco, e sem desnível, ficou tudo seco em um nível só. Então você vai ver o poder de Deus. Pedro, quando andou sobre as águas, uma fé extraordinária de Pedro. Mas por que Pedro afundou? Porque duvidou. E nós não devemos duvidar. Pedro foi andando, tirou os olhos de Jesus e afundou. Por que duvidou? Jesus falou, por que duvidou, Pedro? Não é para duvidar. Né? Então, as pessoas precisam crer. A Bíblia fala que tudo é possível aquele que crê. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então, não vale, você precisa crer na lei da possibilidade. Né? Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. Né? Tudo é possível. Ah, pastor, na fé assim só tem 1%. É o bastante. É isso que Deus fala. Tiver fé como um grão de mostarda. Se você tiver fé naquele 1%, é o que basta para Deus. E até se for menos 1000%, menos 1000, é isso. Mas se tem fé, você zerou. Pelo contrário, você vai ter crédito com Deus. Independente da situação. Né? Tudo é possível aquele que crê. Então, e as pessoas, e a dúvida, ela é inimiga da fé, porque o que você vê, por exemplo, quando a filha de Jairo estava moribunda, alguém falou, não incomode o mestre. Não, deixa para lá, já era. Jesus ouvindo isso, ele falou, Jairo, fique na sua, creia somente. Por quê? Porque aquela pessoa lançou uma palavra de dúvida para Jairo. Né? Então você tem que estar blindado no seu coração para ter a fé em Deus. Porque, queridos, a fé, ela move montanhas. A fé, ela remove montanhas. E quando eu falo milagre, não é somente milagre e cura, são vários tipos de milagres que nós recebemos para nós e para os outros. Nós devemos ser provocadores de milagres, como diz o pastor André Valadão. Devemos provocar milagres na vida das pessoas, ser reparadores de brechas, abençoar a vida das pessoas, trazer o reino de Deus para a vida das pessoas. Né? Agora, claro que tem as pessoas que têm um dom dos milagres. São pessoas, são raríssimas, são pessoas individuais, únicas, né? Em cada ponto do reino de Deus. Eu sei que muitas pessoas questionam, mas tem uns aqui no Brasil que você percebe que ele tem esse dom. Mas o dom não significa que ele vai ser salvo. Pelo contrário, ele vai ter responsabilidade. Se você pega aqui pessoas que têm esses dons, tem pessoas que têm esses dons. Não tem como você questionar, né? Não tem como um teólogo, né, pensador bíblico, bíblico, eclesiástico, questionar, porque o sensato vai reconhecer. Agora, o que mais, pastor, ele operou milagres, sinais, maravilhas, mas é um cara que anda aprontando. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, nem todo que diz Senhor, Senhor, entraram no reino do céu. Em meu nome expulsou o demônio, em meu nome falou novas línguas, em meu nome fez grandes coisas, mas apartado de mim, maldito, que andar na iniquidade. Porque o dom não significa dizer que você vai ter a salvação garantida. A salvação garantida é relacionamento com Deus, é santidade, é vida com Deus. Muito bem. Pessoas não entram no ambiente do possível. É isso que eu falei para vocês. As pessoas precisam entrar. Por que as pessoas não recebem milagre? Porque elas não entram no ambiente do possível. Do possível. Ah, isso aí é difícil. Então, quando Jesus estava ali naquele meio, as pessoas começaram a fazer chacoalhice de Jesus. A chacoalhar Jesus.
tratar com desdém, descaso, diferença, né? Com zombaria, com piada, né? De mau gosto, diga de passagem, com dúvida, né? Todo aquele ambiente, o que Jesus fez? Mandou que as pessoas saírem para criar um ambiente estável da fé, né? Um ambiente propício da fé. Porque, queridos, quando você pega pessoas que têm esse ambiente, pessoas motivadoras, pessoas que ela tem essa áurea, né? Você vai perceber que fica mais fácil o milagre. Porque o cara fala, mas tem igrejas que você vai e tem igrejas que o pastor não é que o pastor tem andando no milagre, mas o ambiente, o ambiente é tudo feito para promover o milagre. O ambiente é provocado para você receber um milagre. São frases motivacionais, né, da Bíblia, são pessoas que foram curadas, então a estrutura da igreja é toda nesse contexto. Aí tem igreja que eu creio nisso, tem igreja que você vai, ninguém precisa orar, o cara já é curado. Por quê? Porque é o ambiente que está ali. É um ambiente que está ali, né? Essa espécie de dom da igreja, né? Para a igreja que trabalha com esse dom. E isso é muito bom, isso é muito bonito, isso é algo fantástico. Gente, e por que você não recebe um milagre? Porque o que impede do milagre? São pessoas que limitam o poder de Deus. É como diz o pastor Lobo, nem Jesus. Tem gente que fala que nem Jesus dá jeito. Frases corriqueiras que as pessoas vêem no mundo, e as pessoas respondem, né? Não há Cristo que resolva. Não, tudo é possível aquele que crê. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Agora, o que ocorre é o seguinte: gente que limita o poder de Deus. O poder de Deus é limitado naquilo, no campo da quatro linhas da Bíblia, né? No campo da Bíblia. Você não vai, como fala de milagres, fala de coisas sérias, coisas salutares, coisas responsáveis, né? Você não vai querer, por exemplo, ressuscitar alguém que foi morto lá há 10 mil anos atrás. Não, isso não existe, né? Isso é fora do comum, fora do propósito divino, melhor dizendo. Então, o milagre, queridos, ele é verdadeiro, ele acontece. Ele acontece. Então você precisa formar seu bastidores do milagre. Você precisa colocar o milagre dentro de um contexto do reino de Deus. Para que Deus venha falar sim, né? Para que Deus venha dizer não, sim, esse é o contexto que eu quero. Com adoração, com louvor, né? Com palavras bíblicas concernente, de preferência concernente ao termo. Para Deus nada é impossível, nenhum pensamento de Deus. Por exemplo, tem 5 versículos que eu acho maravilhoso, que opera contra todas as pessoas, toda altivez que se levanta contra a palavra de Deus, que eu sempre uso. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Jó 42, versículo 2, nenhum pensamento de Deus pode ser impedido, né? Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Efésios capítulo 3, versículo 20, porque Deus pode fazer muito mais abundante daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. E Isaías 1,43, operando Deus, quem impedirá? Então você precisa encher sua vida, a sua alma de milagre, da palavra de Deus, para que os milagres venham chegar na sua vida. E qual é o maior milagre, querido? No aspecto espiritual, a conversão de uma alma.
A conversão de uma alma é um milagre também, né? Porque existem sinais, prodígios e maravilhas. O dom de curar, o dom de milagres, que são tudo no mesmo contexto espirituais. Um sinal, como eu falei para vocês, Gideão chegou, lua pare no vale de Azalon, sol para em Gibeon. É um sinal. As pessoas falam, poxa, meu Deus, e extraordinário. Prodígio, Moisés abriu o mar vermelho, um prodígio. Pedro andou sobre as águas, um prodígio. Maravilhas, pessoas que são curadas, pessoas que são restauradas. Maravilhas. Existe, segundo eu estava pesquisando, alguns anjos, que segundo uns teólogos que eu vi, que os anjos responsáveis por alguns milagres são os querubins, né? Segundo eu vi as pessoas que trabalham nessa área, Claro que todos os anjos, ele pode fazer tudo de bom no reino de Deus, né? Deus dá ordem aos anjos. Mas eu ouvi dizer que, segundo a Bíblia, os anjos que trabalham nessa espécie de milagres são os querubins, né? Os serafins são anjos de adoração. Quando você adora a Deus, os serafins, né, são anjos de adoração, e está claro na palavra. Os arcanjos são guerra. Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, né, são anjos de guerra, que são, diga de passagem, nossos conservos. Praticamente os anjos e os homens têm a mesma função aqui na Terra, guardadas as devidas proporções, né? Você não pode adorar anjos, você tem que adorar a Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E não fazer muita ênfase para anjo, né? Porque às vezes você não adora anjo, mas faz ênfase a anjo. Você tem que fazer ênfase para Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esses três podem ser adorados, né? Agora você tem que adorar a Deus, pela palavra de Deus, pedir a proteção dos anjos, né, a Deus, pedir que Deus acampe anjos ao seu redor, porque isso é bíblico. Você pode dar ordem, né, ao anjo, né? Sim, querendo isso também, é uma crença minha. Você pode dar ordem a anjos no nome de Jesus, de acordo com a palavra de Deus, né? Por quê? Porque os anjos estão aqui a nosso favor, né? Agora, queridos, esse é o ambiente do milagre, né? Então você provoca esse milagre. Provoque o milagre que você quer. Pastor, eu quero que as pessoas da minha família sejam curadas, seja salva, seja liberta. Eu quero ter o tal dom. Então provoque esse milagre. Seja um provocador de milagre. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vocês mais uma vez com essa palavra, né? E que você comente, compartilhe, né? Assine aí a notificação para você receber esses vídeos todos os dias. Todos os dias eu me comprometo aqui de colocar um vídeo para vocês, né? Para que venha abençoar a sua vida, né? Compartilhe, assine esse canal, né? Divulgue, porque eu sei que é uma bênção na vida das pessoas, né? Que vai trazer restauração, restituição, cura em alguma área da vida das pessoas. Então que Deus abençoe a todos vocês, né? Amanhã voltaremos com mensagem poderosa em nome do Senhor Jesus. Amém.